Olá pessoal, hoje nós vemos aqui ao canal da ABMCJ Espírito Santo para falar dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Aqui é a nossa presidente, doutora Catarina Cecim Gazelli, referência nessa área, procuradora de justiça, atuou muito no NEVID, Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público Estadual, e a gente vai bater um papo agora sobre isso. Né, doutora Catarina? A senhora que tem essa experiência toda prática, né, e teórica também da Lei Maria da Penha, o que a gente pode falar em relação a esses 15 anos? Bom, esses 15 anos veio trazer especialmente a visibilidade desse fenômeno social que é a violência de gênero contra as mulheres, né? Aqui no nosso país, já de há muitos e muitos anos, nós temos trabalhado bastante, antes da própria lei, sobre as questões de violência em geral, violência na rua, violência em casa, violência no trabalho. E a questão realmente da violência doméstica e familiar que gerou a Lei Maria da Penha, essa questão adveio justamente de tentativa de homicídio que a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica, com mestrado na área, feito no estado de São Paulo. Ela foi vítima em Fortaleza, Ceará, na sua residência, de tentativa de homicídio, de um tiro que ela levou nas costas, estava dormindo, portanto estava indefesa, e depois até de uma também tentativa de choques que ela tomou já numa cadeira de rodas, né? Ao tomar banho, auxiliada pelo então marido. Alguém pode perguntar, poxa, ela sofreu tentativa e depois deixou esse marido dar banho nela? É porque naquela época dessa segunda tentativa, né, ainda a investigação ficava em cima de um latrocínio, o que é de que teria havido uma tentativa, um roubo, com tentativa de morte, de homicídio, dentro da casa dela na madrugada. Porque correto? Ninguém suspeitava do marido, era isso? Justamente. Então ninguém suspeitava do senhor Marco Antônio Herédia Viveiros, um colombiano naturalizado brasileiro, se naturalizou, lógico, quando se tornou pai, já casado com ela, teve uma filha brasileira. Então, pela lei, brasileiro também, colombiano, professor, universitário, um homem com cultura. Para que a gente veja que a violência doméstica não acontece só com as mulheres de periferia, mulheres de renda pequena ou renda nenhuma, não acontece só com as negras, embora aconteça mais com as negras e pobres, elas de periferia. Isso aí é estatística, isso aí é comprovado. Embora hoje em dia, 2021, por exemplo, em meio à pandemia, o maior número de homicídios e de feminicídios contra as mulheres no nosso país é contra a mulher pobre e negra. Infelizmente, né? São as que mais, de repente, não tem a informação do que realmente, do que a lei protege. Justamente. Porque muita gente, né, doutora Catarina, acredita que a lei protege só a violência física. É bom a gente explicar também. Também. Que a violência, na verdade, não começa aí no tapa. Não começa aí no tapa nem na morte, né? Não é? Nem no óbito. Então, acontece com qualquer mulher, de qualquer cor, de qualquer idade, de qualquer classe social, porém, as mais pobres, as que não têm autonomia financeira ou pouca autonomia financeira, né? Não tem uma certa instrução, não tem acesso ao que são os seus direitos humanos, enfim, acontece mais com essas. Então a Lei Maria da Penha, ela adveio do problema de uma mulher, né, branca, classe média, filha de um dentista e de uma professora, já com histórico, né, aparentemente bacana, muito bom, né? Mas atingiu, a Lei Maria da Penha, ela protege um número imenso. Agora, a lei sozinha, a gente pode aplaudir a lei sozinha, ela tá lá no papel? Não. A lei sozinha, ela não acaba com violência, tá? Como? Só levar marido para cadeia, ex-marido para cadeia,
ex-agressor, seja lá o que for, para a cadeia, também não resolve. Falta então, na opinião do senhor? A opinião minha é no sentido de que, para essa lei ser bem aplicada e ter eficácia, nós temos que mudar a cultura do país. Nós somos um país com um histórico machista e escravagista, sim. Daí as mulheres negras até hoje estarem no topo de das vítimas, tá? Um país sexista, né? Que menospreza a mulher simplesmente por ela ser mulher. Então a própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, ela traz, Marcele, ali diretrizes para prevenção à violência. Então são inúmeros os incisos do artigo 8º. E o artigo 8º fala que os setores de Estado, poderes de Estado, com setores de segurança pública, de saúde, assistência social, devam trabalhar em conjunto. Então os setores podem trabalhar individualmente para dar conhecimento da Lei Maria da Penha, dar as dicas de como pedir ajuda, dar as dicas de como um vizinho, um parente possa, né, identificando a violência, dedurar essa violência para a polícia sem se identificar, meter a colher, né, sem se identificar, de modo anônimo, né? Então, no artigo 8º, nós temos essas diretrizes de prevenção à violência e também temos diretrizes no sentido educacional que deva estar em currículos escolares a disciplina sobre direitos da mulher, tá? E agora é lei, outra lei, sem ser a Lei Maria da Penha, está na Lei da Maria da Penha, e agora no governo atual, federal, foi sancionada uma lei em que coloca a questão da reeducação do agressor como necessária, como uma verdadeira medida de proteção para que a gente não veja esse mesmo homem até com outra mulher, outras mulheres que ele venha ter relacionamento, ele tirar a mesma fotografia, ou seja, a fotografia de um acusado. Porque esse homem acusado vai para o sistema penal, né, para prisão, vamos dizer aqui bem popular, mas um dia ele vai voltar, porque no Brasil... Quando ele volta, ele arranja outra mulher. A outra já caiu fora dele com medo de ser morta, né? Ou se ela estiver viva. E se foi um feminicídio, né? Ele está livre, está viúvo. A importância, né, da educação. Então a educação, ou reeducação, como querem alguns, né, é de suma importância. Darmos sentidos de direitos humanos das mulheres, o que são direitos humanos, né? O que são os direitos humanos. Na Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, doutora Manuela Gonçalves Silva, nossa presidenta nacional, ela tem posto vários cursos sobre Lei Maria da Penha, sobre violência contra mulheres, para nós associadas, sim, né? E para o grande público que se interessar também pode se inscrever. Tem várias lives, nós aqui do Estado do Espírito Santo, eu como presidenta da BMCJ, eu tenho buscado dar o maior número de informações sobre os direitos das mulheres para depois falar de Lei Maria da Penha. Sim. Né? Porque a Lei Maria da Penha é uma boa política pública, né? Mas ela veio uma política pública não por amor do Congresso Nacional às mulheres do Brasil. Não foi isso. Foi uma recomendação da Organização dos Estados Americanos, OEA, porque o caso da Penha, lá do Ceará, essa farmacêutica, que ficou paraplégica de um modo covarde, bastante covarde, ela sofria outra violência que era do Estado, que não prendia, não botava na cadeia o ex-marido dela, que já tinha sido condenado em plenário de júri por 2 vezes e não era preso. Então, um grupo de feministas levou esse caso dela para a OEA, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e lá eles disseram, olha, esse caso é emblemático. Nós já recebemos aqui, esse ano, reclamação de 2 mulheres que sofreram homicídio no estado de São Paulo.
Uma São Paulo capital e outra Santos, que casos que foram levados. Então o Brasil é o zero e vezeiro nisso, de justiça amorosa, justiça que não dá a resposta imediata. Exatamente. Né? E aí, por isso veio essa lei. Essa lei não é a favor nenhum, é uma obrigação do Estado. Então o presidente Lula foi o que recebeu essa resposta. O Brasil, no governo Fernando Henrique, não sei, não me interessa nem saber por quê, mas ele não defendeu o Brasil, não houve resposta do governo federal. Naquela troca de governo, sai Fernando, entra Lula, né? O Lula herdou essa situação para resolver. Foi aí que ele quis conhecer os coletivos feministas que estavam ajudando a Maria da Penha e chamou as mulheres parlamentares, as parlamentares mulheres. Então é a primeira lei brasileira, tá, inspirada em mulheres que lutam por mulheres. Legal. Assim. Né? Então a história é interessante. É interessante. Mas para essa lei ela dar eficácia, nós temos que divulgá-la, nós temos que fazer seminários, nós temos que orientar as mulheres, nós temos que furar o cerco, né? Furar. Ali é difícil, aquele setor ali não trabalha essa questão. Por que isso não trabalha essa questão? A gente às vezes ficava assim antigamente, né? Eu sempre disse, vamos lá, vamos furar, vamos pedir. Então, quantas Assembleias Gerais hoje, acho que a maioria do Brasil, tem a Procuradoria da Mulher nas assembleias legislativas. Antigamente não tinha. Cara, isso veio depois da Lei Maria da Penha. É um avanço. Com certeza. Então isso é um avanço. Universidades, faculdades particulares, psicologia, sociologia, direito, medicina, odontologia, história, ninguém estava muito preocupado antes da lei. Nós começamos a ter vários núcleos de violência contra a mulher no Brasil, especialmente no estado do Espírito Santo, era bem atrasado isso. Nós viemos até depois de 2006. Nossa. Raro é o núcleo na Universidade Federal do Espírito Santo, eu dou minha cara para apanhar, raro é o núcleo, eu sou professora de lá, raro é o núcleo que passou a existir antes de 2006. Tem o NEVI, o núcleo de estudos sobre violência, que eu já fiz parte desse núcleo lá, mas não era sobre violência contra a mulher, era violência no geral. No geral, correto? Eu dou aula lá desde o final de 80, da década de 80. Então eu sei o que eu estou falando. Então, quando eu cheguei e vi a história antes do direito, o Departamento de História do Espírito Santo, da Federal, estava bem avançado, tá? Uhum. Então a professora Maria Beatriz Nader é a coordenadora, gerencia aquele núcleo, né, importante, que é o LEG, que é um laboratório na realidade, né? Seja núcleo ou laboratório, o nome lá é laboratório, é Laboratório de Estudos de Gênero e Enfrentamento à Violência hoje em dia, né? LEG, era desde o início assim. Então a gente via muito a professora Beatriz dando entrevista, doutora Beatriz falando, a professora doutora Beatriz na história, falando essas coisas, eu ficava encantada, eu falava, que bom, graças a Deus que tem gente que está se preocupando com esse assunto e não está acanhada, porque tem gente que estuda, publica só em livro, né, artigos, e na prática não trabalha. O que interessa realmente dizer é que nesses 15 anos, eu vou ficar aqui repetitiva, meio autista, não reparem, a visibilidade que se deu, o que isso acarretou então? Sim. Essa visibilidade, alguém pode pensar, né? Qual é o efeito dessa visibilidade? O efeito é que faz com que os setores públicos possam fazer ações afirmativas ou políticas públicas. A gente tem uma política pública, o Estado procura fazer uma política pública quando a sociedade tem um tema, tem um assunto, tem uma demanda recorrente, aquilo está acontecendo e incomoda. Então a violência incomoda, a falta de segurança pública incomoda, problemas da saúde incomoda, correto?
E aí os setores públicos vão criar projetos, essa coisa toda, para minimizar a situação. Uhum. Então, é muito importante a gente ter aquela visão mais ampla, que é essa questão aí de falar em política pública. Catarina acabou de dizer que a lei é uma política pública. Sim, ela é uma política pública do governo federal, mas o governo federal foi provocado por um organismo internacional, então, de direitos humanos. Prestem atenção. Comissão Interamericana de Direitos Humanos das Américas. Nossa. Das Américas, né? Quando o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, através da juíza doutora Hermínia Zuri, traz um palestrante lá no auditório, agora no modo digital também, pela necessidade da pandemia, né? Traz uma pessoa para falar, seja um psicólogo, um psiquiatra, um advogado, um sociólogo, para falar sobre violência. Quando ela traz isso, é uma política pública do judiciário, né? Porque está orientando as pessoas. Levando informação. Levando informação. Então, quando o Ministério Público capacita a Polícia Civil, capacita a Polícia Militar no Estado e roda o Estado todo, o Ministério Público, com seus promotores, psicólogos e assistentes sociais, é uma política pública ministerial. Então, as políticas públicas, viu, Marcele? Você sabe muito bem, você é jornalista já antiga, vendo coisas que acontecem no cotidiano há quantos anos, e é advogada hoje em dia também, e advogada criminalista, né? Então você sabe do que eu estou falando. A importância de uma ação, a importância de uma política pública, até mais do que uma ação única, é que ela seja permanente. Então você tem que capacitar permanentemente promotores, advogados, defensores públicos, juízes de direito, pessoas que vão trabalhar com violência contra a mulher ou não. Se eu não trabalho com infância e juventude, se eu não trabalho direitos dos idosos, se eu não trabalho direito dos enfermos, né, dos deficientes, não é por isso que eu não vou querer aprender. Nós, no direito, nós temos que ser ecléticos. Com certeza. Né? Não podemos ser elitistas. Sim. Eu só trabalho com isso aqui. Não, a gente tem que ter uma ideia geral do que acontece com a sociedade, né? Então nós todos temos o dever, né? E aí a gente dá um perdão para os advogados de escritório particular, porque eles têm a realidade, que eles não têm um salário ali como um juiz tem, como um delegado de polícia tem, como um promotor de justiça tem fixo, como um defensor público tem, como um procurador de estado tem, um procurador de município tem. O advogado, que é só advogado particular, ele não tem um fixo por mês. Ele pode ficar rico, mas a maioria não fica rica. Mas até chegar nisso demora, né? Demora. Então, assim, esses outros setores, tá? Tem que ter essas capacitações, tem que entender o que é abuso infantil, tem que entender o que é violência de gênero, tem que entender um pouco, ler o Estatuto do Idoso, nem que seja uma vez na vida. Um dia eu encontrei uma pessoa muito querida do ramo do direito, né? Eu não vou falar nem a profissão para não pegar mal. E aí, conversando com a pessoa falou, no outro dia eu assisti uma live sua e você falou que no Estatuto do Idoso tem tipo penal. Não tem não, Catarina, acho que você se enganou. Eu falei, claro que tem tipo penal. Não, é só no Código Penal. Eu falei, não. Código Penal é de 1940. De vez em quando faz aí um tipo penal e enfia lá no Código Penal. Mas o Estatuto do Idoso tem crime sim. Tipos penais. O Estatuto da Criança e do Adolescente também tem crime para proteger a criança e o adolescente. Olha que doideira. E uma pessoa famosa aqui no estado. Então, assim, as pessoas, porque não é criminalista, ele não sabia, mas
as pessoas não perguntam, já vem dizer que você está equivocada. Já vem acusando sem entender, né? Eu comecei a rir, né? Falei, faz comigo não, pelo amor de Deus. Eu posso cometer outros equívocos, mas criminal não vou cometer. Mas então, assim, a Lei Maria da Penha, eu não acho assim que a gente deva usar um termo, deve ser comemorada, outro termo que eu não gosto, festejada. Não, eu quero festejar, quero estar viva para festejar o dia que a lei for revogada. Não que precisar mulheres dela, e homens são idênticos e tudo. Exatamente. Aí, vai precisar nada, então vamos revogar esse negócio. Aí eu festejo. Dia ainda vai demorar um pouquinho. Demora uns 70 anos, eu não estarei viva, obviamente. Não, Então, claro que vai. 70, né? Eu já tô com 70, não vou viver 140. Mas o que a gente deve fazer pelos 15 anos, com certeza, é louvar primeiro quem acredita em Deus, a Deus, tá? Ou a natureza humana, dessa lei existir. Porque através dela dá-se visibilidade, dá-se orientação, reeducação, tratamento médico, abrigo para mulher em situação de grave violência, a questão de abrigo. Então, é uma lei multidisciplinar, tem várias matérias, disciplinas envolvidas. É uma lei bastante interessante e que repete o que tem, que existe já em tratado internacional. Toda violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos. Está lá, no artigo 6º da lei. Isso é importante da gente sair colocando estampado em camiseta. Sim, né? A gente vê tanta bobagem em camiseta, tudo em inglês, em francês, entende, né? em árabe. E aí o povo fica até, muita gente não sabe traduzir, né? Mas vamos botar no claro português a violação dos direitos humanos, né? Então, as pessoas confundem muito, não sabem nem o que é direitos humanos e tal. Você conversa para outro dia, né? Direitos humanos é sim olhar se o preso, o encarcerado, está comendo direito, se a comida não está podre, se ele não está sofrendo. É sim. Direitos humanos é sim cuidar de preso. O Estado põe na cadeia e cuida do preso. É sim, mas não é só isso. Direitos humanos é olhar os direitos fundamentais da pessoa humana. Não só o direito da liberdade. Tanto que ele está vivo, está na cadeia, ele está vivo, ele está lá. Sim, com certeza. Então, mas não é a liberdade, é a vida. Então a gente não pode compactuar, dar palmas, né, o preso que é assassinado dentro da cadeia, por exemplo. Porque o bem maior dele é a vida. Sim. E não tem pena de morte no país. Então, isso daí, tem gente que fala que a gente de direitos humanos só trabalha para preso, preso é bandido, bandido tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Essas frases assim, prontas. Né, doutora? Até que um parente, um amigo, erre, porque todo mundo pode errar, pode e parar lá na cadeia. Aí a visão muda. Aí a visão muda, né? Exatamente. Mexeu no meu umbigo, no dedo do meu pé, então eu vou mudar. Então, as situações hoje em dia que a gente verifica, né? As situações hoje em dia que a gente verifica é que as pessoas já estão aprendendo que direitos humanos não abrange somente questão prisional, carcerária. Lógico. Né? Nós olhamos direitos humanos das crianças, né? Dos adolescentes, das mulheres, dos deficientes. Então, os idosos estão aí passando aperto nessa pandemia. E nós, mulheres, né, doutora, nós temos uma luta dobrada. Dobrada. Porque o machismo, infelizmente, ainda não se foi. Ele é velado muitas vezes. A gente vê até mesmo na relação de trabalho, tem um homem que faz a mesma função que a mulher, mas o homem é escolhido. Ganha mais. Ganha mais. A mulher sempre, para ter credibilidade, precisa se esforçar muito mais. Mostrar que a competência, de um modo às vezes até excessivo, que não precisava. Ela precisava ser reconhecida. Não ela ficar gritando que ela merece. Né? Precisa engolir. Não é sapo, só engolir cantadas. A gente tem que ter um malemolejo, para não dizer assédio, para conquistar o trabalho, porque muitas mães são solo, tem que cuidar dos filhos e tudo mais. A Lei Maria da Penha veio ajudar, mas a gente tem uma luta aí. Tem uma luta. Nós temos 40% mais ou menos de mulheres no país que chefiam suas casas. Esses 40%, isso é
feito em estatística. Nós duas, inclusive. Nós duas, inclusive. Esses 40% não significa que essa mulher viva sem um homem dentro da casa, não, tá? É interessante essa observação que eu estou fazendo. Às vezes o marido está em casa com ela, mas ele não consegue se manter. Ele está doente, está encostado, ou ele está desempregado, o que está acontecendo muito no período da pandemia em 2020. Logo que entrou a pandemia, muitos homens ficaram sem emprego, muitas mulheres também ficaram desempregadas, né? As diaristas, as faxineiras, as domésticas foram postas de lado. Os 2 primeiros meses, todo mundo pagou os direitos trabalhistas direitinho. Depois eu vi muita gente boa fazendo acordo com as empregadas e despachando a carteira, né, mandando embora, porque precisava de alguém para ajudar, mas a pessoa também tinha comorbidade na família, ou tem uma coisa ou outra. A gente viu muita loucura de mulher sem emprego de uma hora para outra. O comércio fechando, as empresas, fábricas dando férias coletivas e depois já sem saber o que fazer com esse povo todo. Então, assim, esses 40% durante a pandemia é um sofrimento desumano. Que a mulher tá com o marido dentro de casa, muitas vezes. Ele tá arrasado porque ele queria estar lá fora trabalhando. Ele também tá arrasado. Então a gente tem que compreender que quando a Lei Maria da Penha fala, no artigo 35, sobre homens agressores irem para centros de reeducação, né? Isso é de suma importância. Por quê? Porque a gente cuida da mulher, mas também tem que cuidar do homem, porque cuidando do homem, nós estamos cuidando da mulher. Exatamente. Porque nós vamos prevenir uma reincidência, se ele continuar com ela, ou ele uma reincidência como acusado com outra mulher, com outra vítima. Eu me recordo uma vez que um colega do norte do estado, um colega que eu digo promotor de justiça do Ministério Público Capixaba, do norte do estado, que eu cheguei na cidade dele com o Nevide na época, isso deve ter sido em 2014, que eu vou dizer agora, e cheguei lá e eu falei, cara, é a 3ª vez que você me chama aqui para falar com as mulheres. Nossa! Era um projeto do direito das mulheres. O que está acontecendo? Ele falou, Catarina, está acontecendo que eu estou fazendo denúncia de um determinado homem pela 3ª vez, era a 3ª vez, em violência doméstica e cada vez com uma mulher. Aí ele pratica uma violência doméstica, aí ele é processado, aí ele larga essa mulher, aí daqui a pouco ele arranja outra mulher e faz novamente. Então tinha um cidadão, Marcele, tinha um cidadão que estava no 3º processo criminal com esse colega. Aí ele falou assim, você precisa vir aqui mesmo, mais vezes, trazer suas psicólogas, assistentes sociais para falar. Então você fala, eu, promotor do lugar, eu falo, assistente social fala, psicólogo falar, todo mundo junto, Catarina, para essas mulheres se cuidarem, aprender a sair do ciclo da violência. Elas não conseguem sair do ciclo da violência. Talvez nem identificam. Não identifica que é vítima na primeira largada, né? Como se diz na gíria, né? Até na primeira largada, elas não entendem, né? Porque a nossa cultura é entender que nós, mulheres, sejamos submissas, de berço. E às vezes nós, mulheres, cuidamos e criamos nossos meninos, futuros homens, também de um modo diferente que a gente cuida das nossas meninas, que serão as futuras mulheres. Exatamente. Então a gente às vezes passa a mão na cabeça de um menino, filho, mas não passa a mão na cabeça da filha. Então essas situações são importantes da gente estar falando, sem medo de falar, sem buscar palavra bonita, palavra jurídica, palavra isso, palavra aquilo, para que todos que estão, né, que vão nos assistir, né, Marcele? Isso aí. A Marcele Altoé sabe da seriedade do nosso trabalho, é nossa associada também da BMCJ muito orgulho. Capixaba, com muito orgulho, né? Obrigada, minha afilhada. Minha afilhada na BMCJ e na vida, né? Na vida. No que eu puder ajudar, eu ajudo, porque merece. Então, nós temos que estar assim, né? Unidas e falando essas coisas, porque muitas vezes
a mulher fala assim, você está preocupada em conversar com os homens? A Lei Maria da Penha fala isso lá no artigo 35, mas que bobagem, nós temos que cuidar das mulheres primeiro. Eu digo, não, é concomitante, é ao mesmo tempo. Vamos conversar ao mesmo tempo. E agora, por uma outra lei também há pouco tempo, né, veio a obrigatoriedade como medida protetiva. O juiz pode, antes de acabar o processo, indicar que o agressor faça curso de reflexão. É mesmo. Então, vocês verifiquem que as alterações de 2017 na Lei Maria da Penha, até agorinha, 2021, né? Nós estamos falando em agosto de 2021 aqui, né? Isso é importante frisar a data. De 2017, que começou a primeira alteração na lei, que foi no atendimento da autoridade policial a essa mulher, algumas alterações ocorreram ali, foram as primeiras, e depois vieram outras, né? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Aí nós temos essas alterações que são só aprimorar. Elas vêm para aprimorar. A única que eu discordo, não do crime que foi construído, mas da onde colocar o tipo penal, é o artigo 28, a linha A da Lei Maria da Penha, que ali diz que quem descumprir medida protetiva, tararará, né, da Lei Maria da Penha, comete crime. Ok, mas isso tinha que ter ido para o Código Penal. Não na lei. E não dentro da lei, porque a lei não é repressiva. A sua origem não foi para repressão e punição. Entendi. Foi de prevenção e de busca de não impunidade, né? Mas assim não, correto? Então, agora, no final do mês de julho, dia 28, o presidente da República sancionou uma lei que fez 3 ou 4 alterações. Uma delas, uma política pública, se tornou lei, que é o sinal vermelho X na mão de uma mulher, e aí as pessoas terão que ser capacitadas no comércio, nas escolas, para entender o recado de que ela está em risco. E o agressor está com ela, está próximo, né? Mas virou lei. Também veio um novo tipo penal lá no Código Penal, o artigo 129, da lesão corporal leve. A lesão corporal leve, agora essa lei, o tipo, ganhou um parágrafo 13, número 13 já. Esse parágrafo 13 vem dizer que se a violência for contra a mulher, a pena será de 1 a 4 anos. A pena será de 1 a 4 anos. Então já entrou em vigor. Quem causar lesão corporal contra a mulher nesse período para frente, a pena já está maior quando a vítima for mulher. Porque o artigo, o parágrafo 9º, já falava de violência doméstica, no ambiente familiar, e aquele artigo 9º era para vítima mulher, vítima homem, criança, tudo ali misturado, né? Tava tudo certinho ali. Independente de idade e tal, no 9º. Agora o 13, ele especifica a questão, tá, da mulher. Então, a pena sofrerá um aumento a partir de agora, as futuras lesões corporais. E também criou um segundo tipo penal, que está sendo bastante discutido por esses dias, em todas as lives aí, em todos os seminários, que é a criação do tipo penal, artigo 147, agora a linha B, que é o crime de violência psicológica, né? Então, causar dano à mulher, né? Causar o dano será dano emocional, um dano emocional, psiquiátrico e tal. Aquela parte toda da violência psicológica posta, tá? No inciso 2 do artigo 7º da Lei Maria da Penha, que é formas de violência contra a mulher, dentre outras, né? Aí vem número 1, violência física. Número 2, violência psicológica. Número 3, violência sexual.
Número 4, dano patrimonial, crimes contra a honra aqui, dano moral no número 5. O número 2, tudo que ali se coloca, foi colocado nesse tipo penal como crime de um tipo, né? Crime psicológico. Então, as pessoas estão discutindo, mas como é que prova esse dano, não sei o quê? Vai se provar certinho. Com certeza. Vai chegar a hora. Não é assim. Não o artigo chegou e as pessoas já estão querendo polêmica com o artigo, né? Então é interessante também a gente dizer que um ganho muito grande, claro, na origem da lei em 2006, né, foi o artigo 41, que foi até discutido no Supremo Tribunal Federal, né, a validade dele, né, a legalidade do artigo foi discutida por várias pessoas, que é, o artigo 41 diz que a Lei 9.099, uma lei de 1995, não será aplicada... Dos especiais, né? Não será aplicada aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Isso aí é importante porque no juizado especial existe transação penal, forçação de barra por uma conciliação. Então a mulher sofre um crime, sofre uma violência, um crime, e ela ainda vai ter que contemporizar com seu agressor. É uma coisa que não conjuga bem o negócio. E é bom também assinalar que o Código de Processo Penal, agora, há poucos anos atrás, no Natal, 24 de dezembro, na noite de Natal de 2019, então é pouco tempo atrás, colocou a questão do Instituto da Não Persecução Penal para alguns delitos, algumas situações. Mas ele tem um inciso que diz, na lei do Código de Processo, que alterou o Código de Processo Penal, que não cabe a não persecução penal, ou seja, não cabe transacionar com o criminoso se o crime foi da abrangência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, os legisladores estão observando, o Congresso Nacional, que determinados institutos que são para suavizar os agressores, penas pequenas, delitos de penas pequenas, né? Ao invés de pegar uma prisão, né? Tem gente que não precisaria nem ser, então, processado, olha, a não persecução penal, tá? Então, já avisaram, olha, mas com o negócio de Lei Maria da Penha não vem, não. Não pode existir. Então, eu acho que a sensibilização dos nossos legisladores federais, ela, aí sim é da gente comemorar, porque tem muita gente insensível lá, mas nós estamos vendo que as pessoas os parlamentares estão se sensibilizando. E tem que ser cada vez mais. E cada vez mais. A gente costuma dizer, nós do direito, especialmente do direito, eu leciono na UFES uma disciplina chamada Gênero e Lei Maria da Penha. É uma optativa que vive lotada de alunos, até alunos que não são do direito, da psicologia, né, da filosofia, do serviço social. Volta e meia eu tenho esses alunos lá, que enriquecem as aulas, obviamente, né? Mas nós do direito e estamos aí preocupados, é uma política pública permanente a disciplina, essa disciplina é uma política pública do Departamento de Direito, né? E lá a gente costuma falar muito o seguinte, eu com os alunos, discussões, né? Discutindo o tema, né? A justiça eleitoral é masculina, a justiça brasileira no total é masculina. O poder legislativo é masculino, o judiciário é masculino, o executivo é masculino. Quantas governadoras temos, né? Então, executivo estadual, executivo municipal, quantas prefeitas no Brasil, quanto isso, quanto aquilo. Aí eu digo para os alunos, a gente deve sim considerar a masculinidade dessa situação toda, mas também devemos lembrar, especialmente nós mulheres, sexo feminino,
que tem muita mulher que vai para a magistratura, vai para o Ministério Público, tá? E não tem paciência com o processo de violência doméstica. Nossa. É verdade. Aí é grave. Então aí a justiça não é só porque a maioria é homem, tá, gente? Não é só masculina por isso. Entendi. A mulher também se masculiniza até para se sentir autoridade. Isso fora... Isso é psicologia. Fora do ambiente jurídico também, na vida prática, nós quantas mulheres não criam rixa, rivalidade uma com a outra, ao invés de se unirem? Justamente. Então, mas o que é isso? É a nossa cultura. É a cultura. É uma defesa. A que estiver menos, a que se considerar mais frágil, ela para se defender, ela ataca. Exatamente. Ela para se defender, ela ataca. Por isso que futebol feminino vai bem. As mulheres sabem atacar, entendeu? As jogadoras. As mulheres sabem atacar, às vezes, melhor do que os homens, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso discurso, que tem que ter mais mulher aqui, mais mulher ali, mais a mulher acolá. Aonde eu acho que deve ter mais mulher, mas que seja mesmo, que tenha a perspectiva de gênero nela, ela tem que ter perspectiva de gênero, e não a perspectiva só de legalidade. Ela tem que entender que o gênero feminino sofre mais do que o gênero masculino, que também sofre várias situações por aí, não vamos negar. Mas o lugar que eu ainda acho que a gente deva gritar aí, porque de qualquer maneira a gente vai parando de votar, é nas mais mulheres na política. Mais mulheres na política eu luto. Eu acho que tem que ter mais mulheres na política. Mesmo aquelas chatinhas que chegam lá na Câmara dos Deputados. Eu conheço uma então que eu gostava tanto dela, fiquei decepcionada com ela. Chega lá e não se envolve com as coisas dos direitos da mulher, não se envolve, não se entrega, não ajuda. Mas são mulheres que você vai olhar a história delas, são mulheres privilegiadas. Isso. Já eram privilegiadas antes, e aí se tornam deputadas federais, ou se tornam uma senadora, entenderam? Isso é gravíssimo, né? Mas tem jeito, porque a gente pode ir lá no gabinete, bater um papo, Começar levar a um abrir bolinho a de cabeça. chocolate para ela, levar uma muqueca capixaba para ela, né? No avião, vai, leva lá para almoçar uma muqueca no gabinete. E a gente fala, olha, não faça isso, olha, ajuda, ó, tem um projeto de lei engavetado, ajuda a desengavetar, ele é bom. Então essas mulheres também vão se sensibilizando. Eu acho que aí não tem perigo não. A gente pode botar a mulher meio doida lá, que depois ela vai se ajeitando. Agora, no Ministério Público, né, na magistratura, a gente parar assim, tem que capacitar homens e mulheres. Como é que vai trabalhar com Lei Maria da Penha se não tem sensibilização para a causa da violência nos lares? Então, isso é muito grave, porque vai mexer com o processo, vai mexer com a vida das pessoas. Isso aí, não é um número, é a vida. É um número, é a vida, Exatamente. né? É a vida. Então, as capacitações que a Lei Maria da Penha requer, determina, no artigo 8º, de vários atores, para mim, Catarina, ela é super importante para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Ministério Público e para a magistratura, sobretudo. Doutora, agora para a gente encerrar, né, que o tempo, senão a gente fica batendo papo aqui 3 horas, que nós Ficamos. somos dessas. Uma mensagem para as mulheres que não são de carreira jurídica, que nos acompanham, que têm aprendido com os nossos seminários. Sim. Muitas aí, como a senhora já bem colocou, são hipossuficientes de conhecimento. Então, uma mensagem para essa mulher que está sofrendo e que não tem forças para sair dessa violência. Sair do ciclo da violência, a gente sabe que é muito difícil, né? Até porque muitas vezes a mulher não percebe que está dentro do ciclo. Então, ela internaliza que aquilo ali são coisas de casais. Uma coisa é crise de casal. Um casal está numa crise emocional, numa crise, um desentendimento que é temporário. Outra coisa é a crise virar violência. Então, às vezes, está numa crise, sai de uma estação de lua de mel e entra numa tensão, uma crise conjugal. Nessa crise, se ela perceber que a coisa está pesada, ela pode pedir socorro. Então, ela tem que perceber e falar com alguém, pedir ajuda, tá? Antes que isso daqui vá para um terceiro estágio. O primeiro é a lua de mel, tá tudo bem.
O segundo é essa crise que se chama tensão, a situação fica tensa. E a terceira é a explosão, que vira um climão, um crime desse tamanho, tá? Sair desse ciclo é muito difícil. Até porque, quando tá na tensão ainda, muitas vezes ele se ajoelha, pede perdão, traz flor, entendeu? Promete que não vai fazer mais nada e a mulher concorda, aceita com ele. E aí ele entra de novo, aí ele vai pra tensão. Se na tensão ela não pede socorro de novo, ele vai explodir pro lado da explosão mesmo, explode a coisa. Então, a mulher tem que, não precisa, mesmo que não conheça dos seus direitos, ela sabe que ela quer viver. Ela quer viver, ela é um ser humano, merece viver. Ela merece viver em paz, ter paz. Ela queria ser feliz com aquele homem, mas não tá dando mais. Então, tem que procurar ajuda. Todo município brasileiro tem um lugar chamado CRAS, é Centro de Referência em Assistência Social. Não é todo bairro, todo município. Quando o bairro é muito grande, tem vários CRAS, um determinado município. Mas pelo menos um CRAS deve ter. Lá tem serviço social, lá tem psicólogo, lá tem uma orientação jurídica. Quando não tem orientação jurídica de dentro do CRAS, as psicólogas e as assistentes sociais, né, Marcele, convidam uma defensora pública ou uma advogada que queira dar um pouco do seu tempo, né, ou chama o Ministério Público, tá? Para uma vez ou outra estar ali com pessoas que precisam conversar sobre a questão jurídica. E aí fazem o encaminhamento jurídico. Lá tem tratamento psicológico, pela psicóloga, lógico, mas tem serviço social para ajudar, tem cursos, curso de bolo, curso de costura, curso disso, curso daquilo, música para adolescentes. Quer dizer, o CRAS cuida da família, né? Mas fale, pelo amor de Deus, entrou nesse segundo estágio, saúde da lua de mel, entrou no momento, tá? De que tá tenso o negócio, fala com alguém da família, mas alguém que não vai fazer futrica, né? Exato. Que vai espalhar confusão, ou procura o CRAS. Faz de conta que foi no supermercado lá, no supermercado, pergunta onde é, conversa. Olha, eu queria procurar o CRAS. Essas mulheres precisam saber que as prefeituras têm que manter esses CRAS. E que tem uma lei federal chamada LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Sim. Isso é muito importante. É tão importante ou mais importante do que um juiz de direito, um promotor de justiça no fórum, cuidando de um processo. Porque muitas vezes não vai ter nem processo, né, Marcelo? Não chega, não dá tempo. Não chega nem, porque aí, se esse CRAS souber de um problema seu, pode te ajudar de uma certa forma que nem precise de processo contra o homem lá, não. Exatamente. Você já vai dali ser orientada, entendeu? Ele pode ser chamado para uma conversa, para um tratamento, e você até entrar com uma medida protetiva, pedir uma medida protetiva, e ele nem ser processado, dependendo do tipo de crime, se é uma ameaça. Na tensão, geralmente tem ameaça, tá, Marcelo? É crime de ameaça na tensão, né? Nesse estágio da tensão. Agora, se ele te bateu, se ele te feriu de coisas que é ação penal pública incondicionada, se o delegado souber e abrir o inquérito, aí não tem jeito. Aí ele pode ser processado pela Promotoria de Justiça Criminal. Mas a mulher, ela tem que procurar ajuda. Tem o 180, que é um telefone federal, tá? Do governo federal, que orienta e tal. Tem o 127 aqui no estado do Espírito Santo, que é a ouvidoria, que atende, manda para o NEVID, manda para a Promotoria da Mulher, as promotorias Público, né? Do Ministério Público do Estado, né? Do Estado do Espírito Santo, tá? Nós temos o 181 da Polícia Civil aqui no estado, que a pessoa não precisa de dar o nome. Não precisa se identificar. Não é? Nós temos o 190, que é chamar a PM na hora que o pau tá comendo, né? Na casa de Noca, como diria a minha mãe. Na hora que tá acontecendo um crime, um vizinho, alguém que chama,
Aí não é a mulher que está sofrendo violência, que não dá nem tempo, coitada, dela ligar para 190 muitas vezes. No outro dia, uma menininha de 9 anos ligou aqui no estado de Espírito Santo por 190. A mãe estava apanhando na sala e a menina estava no quarto olhando celular, não sei o que no celular. A mãe estava apanhando do padrasto. Ela foi tchan, ligou pro 190. A importância da informação. A importância da informação. Eu falei, essa menina tem que ser promotora de justiça um dia. Glória, tomara, né? E eu, pelo menos, tenho que fazer direito, né? Para ajudar outras mulheres, ser a mãezinha dela, né? Então, essas coisas a gente tem que falar. Se você morar perto de uma delegacia de polícia, procurar uma delegacia de polícia, enfim. A verdade é que o silêncio pode te levar a um óbito. Isso é muito sério. O silêncio pode levar a óbito uma vizinha sua, uma irmã, uma prima, a sua melhor amiga pode ir embora, né, por uma violência doméstica. Vamos pensar não só em nós sofrendo, vamos pensar nas outras mulheres sofrendo, sua filha, sua afilhada, né? A gente tem que pensar em todas as mulheres. Aí é aquilo, né, que você mesmo poderia terminar a nossa conversa aqui, né, que é a questão da união. A união das mulheres. Das mulheres, exatamente. Né, Marcele? Né? E a gente tem que meter a colher, sim, e se unir cada vez mais para mostrar, não dessa forma, como a gente falou antes, assim, tão árdua, que nós somos capazes e que nós merecemos viver com a felicidade. E felicidade não cabe violência. De forma nenhuma. Não é isso, doutora Catarina? É isso aí. Que todas nós sejamos felizes e possamos dar felicidades a todos os nossos redores, né? Ao nosso redor, não é isso? Obrigada. Que a vida é bonita, mesmo com todos esses problemas internacionais e de pandemia. Obrigada pela entrevista. Nada, né?